Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Nós vamos meditar rapidamente aqui no capítulo 6 de Romanos. Mas a gente precisa, para entender esse capítulo 6, a gente precisa partir um pouquinho antes, tá bom, meus irmãos? Do capítulo 5, versículo 20, tá? E aí a gente consegue entender o capítulo 6. Porque o capítulo 6 tem na minha versão tem um então aí. O de vocês tem o quê? Pois, tem um pois, que diremos pois, né? Isso tudo é conclusão do que vem antes. Então, se a gente não entender o que está antes ali, a gente não entende esse pois, então, portanto, né? Então, vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 20, e depois nós vamos caminhar pelo capítulo 6, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Até aí por enquanto. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que o apóstolo manda para a igreja em Roma, e ele está tentando mostrar que essa igreja deve encontrar sua identidade em Jesus, porque é Jesus que faz dos povos que habitavam aquela igreja, que participavam daquela igreja, judeus e gentios, é Jesus que faz ele um povo só. E aí ele diz, olha, o judeu não pode achar mais santo que o gentil, porque o judeu peca. E o gentil não pode achar mais santo do que o judeu, porque o gentil também peca. Então, a gente tem que entender o que nos faz um povo. Não é fazer tudo o que a lei manda, porque todo mundo peca. Mas o que nos faz ser um povo só é o fato de que nós estamos em um só Cristo. E aí ele diz, para que serve a lei então, se ninguém cumpre? Então ele fala nesse versículo. A lei existe justamente para mostrar que você não cumpre. A lei existe justamente para demonstrar que a gente não vai realizar tudo o que ela pede. E a gente entender a nossa condição tão problemática diante da vida. Uma condição de pecado, uma condição de erro. Pensa bem, quem nunca pecou aqui? Alguém nunca pecou? Não tem jeito, não é? Então, se a lei exige que nós andemos em justiça e todos nós pecamos, como que a gente faz? E aí esse texto aqui que a gente acabou de ler, esses 2 versículos falam exatamente isso. A lei, ela ressalta o pecado. O que ele quer dizer com isso? Que se não existe lei, não existe a transgressão da lei. Se não existe lei, não tem transgressão da lei. Então, se a gente está, vamos lá, andando na rua de carro, de repente um guarda para o nosso carro assim, e fala assim, é o seguinte, você agora está multado, esse carro vai ser guinchado. Mas por quê? Por que, seu guarda? Por que é desse jeito? Não, porque esse carro aqui é um carro amarelo, e carro amarelo não pode andar na rua, está proibido. Está proibido carro amarelo. A gente fala, mas espera aí, seu guarda, cadê a lei que carro amarelo não pode andar na rua? Não tem lei, eu que estou falando. Se não tem lei, não tem transgressão. Se não tem lei, não tem crime. Entendeu? Paulo está dizendo, não adianta a gente pensar em justiça se não tem o que é justo. Não adianta a gente pensar no que é certo se não existe o que é certo e errado. Não adianta a gente pensar em lei se a lei não existe, ou em cumprir a lei se a lei não existe. Então, por um lado, a gente está muito feliz que existe certo e errado e que existe lei. Por outro, a gente está muito triste que essa lei veio e condenou todo mundo, porque ninguém consegue cumprir ela. E o pior, ou melhor, é que a gente não erra no mesmo ponto. Tem gente que não tem problema em ser verdadeiro. Ele não é mentiroso, ele não quebra tanto o mandamento da mentira, de não mentir. Mas ele é uma pessoa fofoqueira. Quebra a lei da fofoca. Outros não gostam de fofoca de jeito nenhum. Mas é uma pessoa que vive o tempo todo cobiçando o que é do outro. Quebra o mandamento que é contra a cobiça.
E às vezes a gente pega aspectos da lei nos quais nós somos particularmente fortes e usamos para julgar o outro, dizendo que o outro é mais pecador que a gente porque ele é mais fraco. Mas está errado isso, porque todo mundo é pecador diante da mesma lei. E aí Paulo está falando, está vendo? Todos pecaram. A lei existe para ressaltar o pecado. E isso para nós é uma boa notícia, meus irmãos. Porque se a lei ressalta o pecado, significa que todos nós somos iguais. Mas essa é só uma parte da notícia. Ela é boa, mas ela também é ruim. Porque se todos nós somos iguais, somos igual na condenação, está ruim. Então precisa da salvação. E aí a gente tem a salvação em Jesus. Que não nega que nós somos condenados pela lei, mas que cumpre a lei e que vive, morre pela maldade dos homens, mas morre a nossa morte para que nós vivamos a vida dele. E aí ele diz, então, onde abundou o pecado, onde o pecado foi ressaltado pela lei, a graça de Jesus foi maior. Sabe o que significa, queridos? Que não importa qual o seu pecado, tem graça abundante de Jesus, transbordante de Jesus. Tem mais graça do que você tem de pecado. Isso é maravilhoso, não é? Mas em seguida, quando eu falo isso para você, tem mais graça do que você tem de pecado. Jesus está na cruz perdoando os seus pecados. Talvez o primeiro pensamento que passe pela sua cabeça, ou o segundo, ou no máximo o terceiro é: mas se é assim é muito fácil. Porque se sempre que tem pecado tem mais graça, mais perdão, mais misericórdia de Deus, então está muito fácil. Eu vou pecar mais, porque quanto mais eu peco, mais graça tem. Talvez você não chegou a pensar nesse nível. Mas você pensou, estou tranquilo, eu posso viver no pecado que está de boa, porque sempre tem mais perdão. E aí o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 6, responde exatamente essa pergunta. Olha aí. Que diremos então? Ou seja, a partir disso que eu acabei de falar, o que a gente vai dizer? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você ainda tem essa mentalidade de, eu não vou fazer o que é errado porque Deus não gosta. Mas Deus perdoa, então eu posso fazer o que é errado e está de boa. Se você ainda tem essa mentalidade, você não entendeu o que significa o batismo. Porque o batismo significa que o pecado que moldava a sua vida, uma vida que antes era marcada pelos valores do mundo, pela carne, pelo tomar lá da cá, pelo lucro próprio, pelo egoísmo, essa vida foi deixada, ela morreu com Cristo. E agora eu vivo uma nova vida que é Cristo em mim. E Cristo em mim não vai produzir pecado, pelo contrário, ele vai produzir santificação. O que aconteceu aqui hoje é isso, é a morte para o mundo e a vida para Cristo. Nós fazemos esse tipo de batismo. Esse não é o único tipo de batismo no cristianismo, tá? Vocês sabem, existem outras formas de batismo. Outros cristãos batizam, por exemplo, colocando água sobre a cabeça, que é um símbolo diferente, um símbolo que tem a ver com purificação. Outros têm outras formas de batizar, inclusive também em termos de idade. Alguns batizam bem os bebezinhos, com a ideia de que o batismo é uma forma de circuncisão, de entrada no povo desde pequenininho. Outros, como nós, não batizamos bebês, só batizamos aqueles que podem professar a fé. Mas um dos motivos pelo qual nós batizamos assim, que nós chamamos por imersão, que dá um trabalho, gente, porque pensa, nós colocamos essa caixa d'água aqui, como é que a gente vai tirar agora? Vocês pensaram nisso? Eu não estou nem aí, é problema do Silvio, não é meu? Brincadeira, o Silvio já tem todo o esquema, né, Silvio? Mas seria mais fácil fazer um copinho de água, né? Guilherme, seria mais fácil. Mas um dos motivos pelo qual nós batizamos por imersão é essa simbologia do sepultamento e da ressurreição. Tá? O sepultamento e a ressurreição. Essa ideia de que, ao fazermos isso, estamos anunciando uma nova vida. E aí, meus queridos, tem alguns detalhes importantes aqui. Paulo, quando escreveu esse texto, por mais que muitas vezes a gente pense que ele estava sendo absolutamente individual aqui, falando da salvação pessoal de cada um,
O grande interesse dele era criar uma comunidade que não se julgasse mais pela sua raça. Eu sou judeu. Eu não sou judeu. Não. Uma comunidade que agora vê a sua identidade em querer ser como Jesus. O que significa que entrar nessa água não é tudo do batismo. O batismo envolve entrar nessa família. Não que essas pessoas já não fizessem parte dessa família, mas é que essa família auxilia demais nesse processo de mortificação da carne e nova vida em Jesus. E eu não estou dizendo isso porque o nome da nossa igreja é Igreja Batista Vida Nova, né? Que tem Batista, que é batismo, e Vida Nova. Não é por isso, não. Mas é porque essa é a realidade. Nós somos colocados, meus irmãos, uns com os outros, para edificarmos uns aos outros, para que o caráter de Cristo seja formado entre nós. Não é um milagre. O Felipe pegou aqui, a gente botou ele aqui dentro, tirou, quando saiu ele nunca mais pecou na vida. Não é desse jeito, Felipe. Talvez até agora você não tenha pecado, faz só alguns minutos, mas depois não sei. A questão é que ele, nessa idade, vai sendo formado pela igreja, pela sua família, pelos seus irmãos, em ter o caráter de Cristo, assim como cada um de nós, porque a idade não significa maturidade espiritual. Mesma coisa com a Mel, mesma coisa com a Giovana, mesma coisa com todos os irmãos que são formados e edificados para parecerem mais com Jesus. Então, quando nós, como igreja, realizamos o batismo, nós também estamos nos comprometendo a juntos vamos te ajudar a viver como Jesus, assim como contamos com a sua ajuda para nos ajudar a viver como Jesus. É isso que a gente quer. Amém? Então, ao entrar na água do batismo e sair dela, entra também na vida familiar de Deus. E essa comunidade é uma comunidade, não essa, a comunidade de Cristo no mundo, é uma comunidade que não se julga por nenhum valor a não ser a busca por ser como Jesus. E esse não é um julgamento que traz condenação, mas é um julgamento que traz edificação. A gente olha para a nossa vida, busca ser como Jesus, olha para os nossos irmãos e os auxilia a serem como Jesus, um ajudando o outro. Por quê? Porque nós somos um grupo de pessoas que já morreu para a velha ordem, que já morreu para a velha vida. E não é fácil viver a vida de Cristo, então a gente precisa dos nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar e eu vou também depois chamar aqui à frente os nossos irmãos que passaram pelo batismo agora, e eu vou entregar o certificado de batismo, e depois todos nós juntos vamos ler o Pacto das Igrejas Batistas. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, Pai, dê frutos na nossa vida, e que possamos, ó Deus, no compromisso com Cristo ressurreto, viver essa nova vida em Jesus, ó Pai. Obrigado pelo seu amor, pela sua paciência e longanimidade, ó Deus, em nunca desistir de nós, mas sempre nos edificar segundo o teu Espírito. E pedimos, ó Pai, que o Senhor faça isso com esses nossos irmãos que passaram pelo batismo hoje e também com toda a igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.